quais são os grandes vetores para a transição para uma economia de baixo carbono. Não há um caminho único, são vários caminhos que precisamos, mas são todos caminhos que nós já podemos trilhar porque conhecemos. Eu vou falar muito rapidamente isso porque ajuda, porque isso percebi hoje a partir de uma pergunta da manhã. Tá? Então, basicamente, são 11 caminhos complementares que precisamos fazer nas próximas décadas para sair de um curso, digamos, ou seja, de aceleração da mudança climática para um curso de mitigação e, então, de um crescimento econômico de alto carbono para um crescimento econômico de baixo carbono. Tá certo? Veja bem, isto de crescimento de alto carbono, de baixo carbono, sociedade de baixo carbono, são conceitos fundamentais que você tem que internalizar, porque se usa um pouco ainda no Brasil, mas cada vez mais se vai usar nos próximos anos, tá certo? Então, esse é um negócio muito importante, de fato, este tipo de conceito que assim, ainda vocês não estão familiarizados. Mas, então, primeiro nós precisamos, o sea, desses 11 caminhos, né? Ou seja, primeiro, não, só primeiro na ordem de posição, não que é a prioridade, a diminuição do uso de combustíveis fósseis e, então, petróleo, carvão e gás natural e o aumento das energias renováveis e nucleares. Os combustíveis fósseis, o pior de todos é o carvão. O carvão tem um potencial de gás estufa que é 2 vezes o petróleo e 4 vezes o gás natural. Na verdade, o problema do mundo se resolveria se se parasse de queimar carvão, por exemplo. Então, é muito mais grave o carvão que o petróleo. E o carvão é muito barato, está distribuído por todo o mundo. Nós não temos carvão, isso é bom para nós na transição para uma economia de baixo carbono. Nós não temos de tudo aqui, mas não tem carvão praticamente. Tá? Mas os grandes, carvão tem 500, 800 anos, baratíssimo para queimar na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Rússia, por exemplo, tá? Que são grandes emissores. Depois, o aumento das energias renováveis envolve o crescimento da energia hidroelétrica, biocombustíveis, solar, fotovoltaica e eólica, que essas são todas já desenvolvidas, digamos, tá? Com diversos tipos de custos. A hidroelétrica já tem um século, nós somos campeões muito bons em hidroelétrica, inclusive temos reservatórios muito grandes, reservas potenciais grandes de hidroelétrica, tá? E a outra questão é a energia nuclear, que muitas pessoas não gostam, mas que se tornou um mal menor a partir de que surgiu o problema climático e que é parte do pacote. Muitos países, não é para nós não precisamos de energia nuclear, mas muitos países a energia nuclear é necessária para poderem fazer a transição, senão se torna uma queda brutal, digamos, da produção de energia, digamos, tá? Então, a energia nuclear é necessária na primeira metade do século XXI. Não é o melhor, mas é necessário, tá? E tem outras energias, como a das marés e demais, que são mais caras, que já começam a surgir também. Por exemplo, a Coreia do Sul agora entrou com uma grande instalação, construção de uma grande instalação de produção de energia de marés. É muito cara, mas se está investindo totalmente no futuro. Tá? Esse outro caminho importante é a questão de utilizar uma agricultura que maneja melhor o ciclo do carbono, isto é, que estabiliza o ciclo e até que sequestra carbono. Isto tem a ver com riego de precisão e, por exemplo, técnicas como o plantio direto. En isso nós estamos relativamente bem, porque já temos uma parte importante, 50% de nosso agribusiness está baseado em plantio direto, por exemplo, e não arado tradicional. Tá? Outro caminho importante, vejam, nós precisamos tudo isto, por diversos lugares, não é que um ou outro, tudo isto é necessário para poder fazer essa grande mudança da nave Terra, digamos, né? E passar do caminho que estamos agora, de aumentando 3% ao ano, para reduzir a um nível em 2050 para um nível 50% abaixo de 1990. Então, outro caminho é toda a questão de florestas. No, es decir, o caminho é reduzir rapidamente o desmatamento até eventualmente cerrarlo e, por outro lado, aumentar o florestamento e o reflorestamento. O reflorestamento é nas áreas onde já havia floresta. Florestamento é áreas, inclusive, que não tinham floresta, porque isso sequestra muito carbono. Então, por exemplo, o desmatamento hoje é 18% das emissões globais de carbono, as emissões globais de gases estufa, de fato. Né? Os três principais gases estufa são o dióxido de carbono, é 75% dos gases estufa, depois o metano, 14% dos gases estufa, e depois o óxido nitroso.
O metano está associado a lixo, plantações de arroz, digestão da vaca, do gado, por exemplo, também hidroelétricas, se são mal feitas, como Buelvina e Tucuruí, também tem muita metano, digamos, tá? E depois, o óxido nitroso é fertilizante. Nós temos muita emissão de óxido nitroso. Então, todos esses são os gases estufa, né? Então, o que acontece? Hoje, o desmatamento especificamente são 18% das emissões globais. E nós, nessa é que nós estamos fortes, porque até 2004 nós tínhamos aproximadamente 2,5% a 3% das emissões globais eram derivadas do desmatamento na Amazônia, do mundo inteiro, de 100% das emissões globais de gases de estufa, entrando tudo, energia, tudo, 2,5% a 3% eram derivadas do desmatamento na Amazônia. Isso caiu agora para aproximadamente 1,5% por causa da grande redução do desmatamento em 2005, 2008. Tá? Mas essa é a área onde o Brasil, o grande pecado do Brasil ainda é o desmatamento na Amazônia, embora agora está melhorando significativamente a situação. Depois, nós temos outros caminhos importantes são o que tem a ver com a mudança dos carros a gasolina para carros híbridos, sejam híbridos elétricos, gasolina etanol. Aqui, para um país como o Brasil, é gasolina etanol. Nós temos etanol de primeira geração barato, é o único barato que existe. O etanol do futuro é o etanol de celulose de segunda geração, ou até de terceira geração, de algas, digamos. Mas de celulose já tem plantas demonstrativas importantes nos Estados Unidos e eles vão estar na frente. Mas o etanol de milho, que é o que hoje fazem nos Estados Unidos, é um desastre em termos de conversão energética quanto economicamente, mas o de cana não, o de cana tem muito boa conversão energética, ou seja, um litro de etanol de cana poupa aproximadamente 85% das emissões de carbono comparado com um litro de gasolina, entanto um litro de etanol de milho poupa 15%, tá?